Aguinha com limão, toma mais um limão, se fica bom. Pastor Tex Teixeira. Tem caneta aberta aqui. A gente vai dando continuidade ao que a gente tem comentado nesses últimos compartilhamentos. Obrigado a vocês que estão entrando aí pelo YouTube, pelo TikTok. É um momento de compartilhamento, quem já me conhece sabe. A gente não está aqui vendendo livro, não é esse o plano. Mas o plano estou falando sobre vida e obra de um grande homem de Deus chamado Watchman Nee, grande pastor na China, que deu a vida dele pelo Evangelho e não negou quando ele poderia ter vantagens. Se ele negasse a Cristo, ele não negou. Muito pelo contrário, ele não só não negou, como se aprofundou no mistério da graça. E nós, até hoje, ele morreu em 1972, se não me engano, e nos seus escritos, conta realidades da nova criação, estão ali contidos. E 2 Timóteo 2,2 diz, né, aquilo que recebestes de homens idôneos, isso mesmo transmiti. Né? Então, é Watchman Nee. Tá? Depois, se você quiser ver aí no Google, no GBT, é algo tremendo. E é interessante quando falavam comigo antes, né? Ô irmão, você conhece o Watchman Nee, né? Eu falei, eu conheço, assim, profundo, né? Mas eu nunca tinha me aprofundado, né? No Watchman Nee. Só sabia que era profundo. Mas depois, quando eu resolvi, não que eu tenha aprofundado, mas deixado tocar por essa graça desse ministro de Deus, coisas tremendas eu tenho percebido. Faz um ano, são 40 anos de Evangelho, e alguns cursos, né, que eu fiz e tal, né, pessoas interessantíssimas, depósitos imensos de Deus que eu recebi, mas quando eu me deparei com esse ministro de Deus, por intermédio até do próprio YouTube mesmo, né, dos vídeos que fazem dele lá, né, em México, em Espanha, né, eu falei, nossa, perdi quanto tempo eu perdi, eu poderia estar vendo e ouvindo sobre o Watchman. E essa é a minha proposta, né, a gente está compartilhando mais e mais sobre o Watchman. E o primeiro livro que eu peguei é esse livro aqui, ó, Autoridade Espiritual, do Watchman Nee. Ele é muito profundo. E todo mundo quer saber do poder de Deus, né? O poder de Deus para prosperar, o poder de Deus para cair fogo, o poder de Deus para ser curado, e amém por isso, glória a Deus. Mas aqui eles ensinam assim, o poder de Deus que vem pela obediência, né? E a autoridade celestial que vem sobre nós quando você obedece. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, acho que hoje é o nosso quarto encontro. Você que não me conhece, se você quiser saber mais sobre o que a gente está falando aqui, vai lá na minha página, @tex, Tex, Novo Pacto, e tem a minha página lá. Eu reativei a página, vai fazer 2 meses. Há 3 dias atrás eu curti e agradeci 2.000 inscritos. Agora a gente já está batendo 2.350, 2.400 inscritos, né? E glória a Deus por isso, né? Não pelo quanto de gente que está inscrito no meu canal, mas pelo tanto de gente que a gente pode compartilhar isso que a gente tem recebido. Entendeu? Se isso é bom, se você vai achando que é bom, chame mais, compartilhe com mais amigos depois. Curte, comente, compartilhe, né? O princípio dos 3 Cs. Curta, comente, compartilhe.
né? Isso é tão interessante para nós, tá bom? Eu não quero fazer uma coisa muito extensa, não. Na página 97, desse livro, Autoridade Espiritual, ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, eu queria estar registrando isso com vocês, compartilhando isso com vocês, tá bom? Aí depois, lá no YouTube, ou onde vocês quiserem comentar, a gente vai comentando, né? No capítulo 9, ele começa assim, as manifestações da rebeldia do homem, né? Que ele começa com uma pergunta. Eu gosto quando o negócio começa com uma pergunta. Eu gosto disso. Jesus, a sua tecnologia de ensino era perguntando: o que eles dizem de mim? E vós, o que dizeis? Ele é sempre perguntando, né? Porque quando você pergunta, se você cria uma atmosfera, né? Você cria um engajamento, chama a atenção das pessoas. Eu acho isso muito válido, muito legal. Tá bom? Então vamos lá. A pergunta que ele começa no capítulo 9 diz assim: isso é uma pergunta para você, tá? Responda de cada um de per si, né? A pergunta é a seguinte: em que setores particulares a rebeldia sua, minha, se manifesta mais obviamente? Em que áreas da sua vida a sua rebelião se manifesta mais claramente? Aonde que você é mais rebelde? Você já parou para fazer essa autoanálise? Em que área que você é mais rebelde? Aí ele colocou aqui umas coisas que eu achei interessante, né? Ele colocou assim: em que áreas, né? Em palavras, vírgula, em raciocínios e pensamentos. Palavras, raciocínios e pensamentos. Se não tratarmos essas áreas de maneira prática, a esperança da libertação da rebeldia será muito pequena. Então, aqui está o tripé, né, o tridente né, do adversário das nossas almas, que somos nós mesmos, né? Então, em que áreas particulares Maria Vasconcelos, Tex Teixeira, Alexandre, Sônia, em que área você é mais rebelde? Né? Palavra, raciocínio ou pensamento? Né? Então, eu queria fazer antes aqui um esclarecimento, né? Um esclarecimento não, acho que faz um pouco de sentido a gente tentar entender a diferença de certas palavras, para que a gente não perca. Não é quando ele fala aqui, né? Pensamento e raciocínio. Qual a diferença de pensamento e raciocínio? A princípio, pensamento e raciocínio é a mesma coisa. Não é. Então, a primeira coisa para a gente adoçar aqui as bocas aqui é entender essa diferença. Porque isso é a diferença de você estar errando ou não com Deus. Tá? Eu vou ler para depois comentar. Tá? A diferença entre pensamento e raciocínio. O pensamento são os conteúdos que aparecem na sua mente. Vem uma imagem, uma ideia, uma lembrança, uma emoção, uma palavra. Isso é um pensamento. É o que veio à sua mente. Isso é um pensamento. Já o raciocínio é o que você faz com esses pensamentos, que é bem diferente. Uma coisa é o pensamento, é o que veio à sua mente. Muitas vezes, ele poderá vir de uma maneira involuntária. Você pensou. Agora, outra coisa é o raciocínio. O raciocínio, vamos dizer assim, né? Como se fosse fazer um bolo. Vamos dar um exemplo aqui, né? Pensamento é a mesma coisa. Ovos, farinha, chocolate, laranja, morango, creme. Isso é um pensamento. Agora, 2 colheres desse, 3 ovos, aí já é um raciocínio.
O raciocínio é a manipulação, a construção do seu pensamento. Tanto é que a gente fala assim, né? Você está andando na rua, e aí, de repente, um passarinho passa pela sua cabeça e solta um bombardeio na sua cabeça lá, né? Pau! Bateu na sua cabeça, né? Você não pode evitar, tá? Você vai lá, se limpa e tudo bem. Agora, outra situação é ele passar e ir na sua cabeça e fazer um ninho. Aí já não dá. Entendeu? Uma coisa é ele fazer uma necessidade fisiológica dele na sua cabeça. Bom, caiu na cabeça. Outra coisa é você permitir que ele faça ninho. Essa é a diferença de pensamento e raciocínio. Tá? Então vamos lá. Então, quando eu tenho essa ideia, né, que o pensamento é o que surge na nossa mente e o raciocínio é o que fazemos com ele, então agora a gente já tem isso aqui na mente. Porque você não pode impedir certos pensamentos. Agora, o que você pode é indeferi-lo para que ele não se transforme no raciocínio. Porque é assim que o pecado começa em nós. O pecado ele começa com pensamento. Aí, se você vai dando asas, e dá asas, né? Se você começa a dar asas a esse pensamento, ele vai originar o quê? Num raciocínio. E esse raciocínio vai se transformar no quê? Numa ação. Lembra que ele fala isso na palavra? A palavra fala muito isso. É o pecado que dá origem a uma ação. De eu pensar em matar alguém, aí ir lá, pegar uma faca, pegar um revólver, pegar isso, pegar um cacetete, pegar uma coisa, ir lá e fazer a esse espaço. Então, agora que eu estou entendendo isso aqui, a obediência, ela não faz parte tão somente do nosso pensamento, mas principalmente do nosso raciocínio. Quando ele fala que a autoridade espiritual, que o Watchman entra nessa questão da obediência e rebeldia, o princípio da obediência é um princípio que ele abençoa a sua vida. A gente pensa que obedecer, eu só vou obedecer o bom. Obedecer o bom, qualquer ruim faz. Obedecer o ruim, só os bons que conseguem. Vou repetir. Obedecer os bons, qualquer ruim obedece. Agora, obedecer um ruim, somente os bons conseguem. Por quê? Por questão de raciocínio. É como você trabalha. E isso, gente, nós estamos falando em todas as áreas de nossas vidas. Ah, mas eu vou obedecer o cara, mas o cara é um idiota. Esse é o problema dele. Na palavra de Deus, nós estamos falando aqui de acordo com a palavra de Deus, né? Obedeça a um idiota, como você estivesse obedecendo a Deus. Porque se você é capaz de se submeter a um idiota, você está passando pelo processo da cruz. Você lembra que Jesus falou? Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Talvez a sua cruz, essa área da sua vida que vai ter que morrer, é você saber que você é melhor que aquele cara, você é mais rápido, muito obrigado pelos coraçõezinhos, muito obrigado. Você é mais rápido, você é mais veloz, você é mais inteligente.
Porém, a autoridade está sobre essa pessoa. Quando você se submete a esse, Deus olha e fala: esse é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem eu me comprazo. Porque se Cristo Jesus se submeteu às nossas estupidezes, por amor de nós, 99% das nossas orações são estupidezes humanas, sabia disso? 99% das coisas que nós estamos pedindo para Deus é bullshit, é estupidez. Por quê? Ou ele já deu, ou ele já fez, ou ele já está liberado, é você que é um rebelde que ainda não se adequou àquilo que ele tinha para você. Tá entendendo? Então, quando a gente parte desse princípio, se a gente usasse com as outras pessoas o mesmo caráter advocatício que nós usamos a nosso próprio favor, olha, nós vamos ser uma bênção na terra. A obediência está muito ligada à humildade. A humildade é considerando a todos superiores a você. É que nem o apóstolo Paulo fala assim, né? Considerando todos como superiores a nós. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor de Cristo. Eu aprendi uma coisa que eu achei muito legal, né? A gente tem maneira de falar assim na igreja, né? Ah, eu te amo em Cristo Jesus. Quando, na verdade, eu amo o Cristo que em ti habita. É diferente. Uma coisa é amar a Sandra Inês em Cristo Jesus. Outra coisa é amar Cristo Jesus que habita na Sandra Inês. Sabe por quê? Porque se você se relaciona com o Cristo que está dentro dela, da qual ela é portadora. Os nossos relacionamentos, o nosso comportamento, o nosso discernimento tem que ser pelo Espírito. Porque aquele que é carnal vai carnalizar tudo, agora aquele que é espiritual espiritualizará tudo, diz o Senhor dos Exércitos. Porque aquele que é espiritual, tudo é espiritual. Aquele que é carnal, tudo é carnal. Então isso vem do quê? De um pensamento que eu dou continuidade a esse pensamento, ele se transformará num raciocínio. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então conhecereis qual seja agradável, boa e perfeita vontade de Deus para o vosso viver. Você percebeu que é um pensamento que gera um raciocínio, que te gera uma resposta. Tudo isso tem a ver com a obediência. Nós estamos falando sobre autoridade espiritual, um livro do Altmani. Digo, repito, não estou vendendo o livro, estou compartilhando sobre isso. Porque muitas vezes a gente lê um livro, a gente não consegue extrair muita coisa, ou às vezes as pessoas nem têm tempo de ler muito. Então a gente vai ler, né? O tio Tex vai ler e a gente vai compartilhar. Você pode concordar ou não, pelo menos a gente está aqui compartilhando. Eu estou me dando em serviço a vocês. Eu podia estar lendo isso aqui para mim, na minha casa, aqui, a boa calorzão. Eu moro aqui no litoral norte de São Paulo, Brasil, América do Sul, por enquanto. Né? Quero voltar para a Europa, daqui a uns meses eu já estou voltando. Mas enquanto eu estou aqui, quero estar compartilhando isso com vocês. O Altmani. Se não me conhece ainda, quer conhecer melhor meu trabalho, vai lá no YouTube, @Tex Novo Pacto, TEX, Tex Novo Pacto. Tá bom? A gente fala sobre esses assuntos e muito mais assuntos, nós vamos estar compartilhando, tá bom? A válvula de escape da rebeldia que se opõe à autoridade é a boca. Quantos de nós já vimos isso, né? A boca fala do que o coração está cheio.
A boca fala do que o coração está cheio. Eu gostaria de pegar alguns exemplos aqui, para a gente ter um pouquinho mais de clareza. Você lembra do profeta Isaías? Se você já leu, já teve a oportunidade de ler o profeta Isaías. O capítulo 5 de Isaías, ele é um cara que vivia criticando os outros. Ai de vós, pecadores, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Ele tinha uma boca nervosa para ficar criticando os outros. Entendeu? Até que no capítulo 6 de Isaías, ele tem um encontro com a glória do Senhor. Aí quando ele tem um encontro com a glória do Senhor, aí o que ele fala? Ele não fala mais ai de vós, ele fala ai de mim. É bem diferente. A glória do Senhor. Você quer ter, pastor Claudinei, muito bom dia, meu pastor. Você quer ter uma ideia de como que você está na sua vida espiritual? Você passa mais tempo ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ou ai de mim? Porque a proporção da glória do Senhor que te é revelada, quanto mais a glória do Senhor é te revelada, mais você vê o teu caráter pecador, a tua raiz adâmica funcionando. E ele não nos revela isso no sentido de nos acusar. Ele nos revela isso no sentido de mostrar a glória dele. A glória dele não é para nos constranger, a glória de Deus é para nos converter. A glória dele não é para você se achar o super crente, Superman. A glória de Deus é para você se tornar servidor de todos. Que ele cresça e eu diminua e apareça e me constranja com a tua glória e teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, né? Que ele cresça, eu diminua. Não é isso? Não é essa a verdadeira fala? Né? A gente tem que ter esse comportamento. Vamos lá. Esse profeta Isaías, quando ele tem entendimento, isso que vem de nós. As pessoas às vezes falam assim, nossa, como é que deveria ser a vida, né? Eu escuto muito assim, né? Nossa, quando eu estiver lá no céu, eu vou conversar com o profeta Isaías, vou conversar com Daniel, vou conversar com o rei Davi, né? Nossa, eu vou querer muito estar conversando com eles, né? Agora você se esquecer de uma coisa muito importante. Quando você estiver lá no céu, eles que vão te rodear para te fazer pergunta. Mas como assim, pastor? Porque eles vão assim, ó, eu adorei o Senhor no tabernáculo, eu adorei o Senhor na montanha, eu adorei o Senhor na sua coluna de fogo. Agora, Deus morou dentro de você, cara. Como é que é ser humano e ter um Deus habitando dentro de você? Uau! Antes eles viam a glória, a Shekinah, exteriormente. Mas agora, eu e você, se você já teve uma experiência de novo nascimento em Cristo Jesus, a glória do Senhor, o Senhor habita dentro do teu espírito. Diz a palavra que você e eu temos a mente de Cristo. O Espírito de Cristo habita no seu espírito renovado. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então essa vida que eu vivo agora, que é uma vida que tem outro dentro de mim, o Deus vivo agora não é uma prática religiosa, não é deixar de ser uma coisa para ser, agora eu virei crente, sabe de virar crente? Isso é religião, filho. Isso é religião. Está falando de receber a divina semente, de você passar por esse milagre do novo nascimento. Fala, Jesus, gera em mim uma nova vida, lava-me com o teu precioso sangue, escreve o meu nome no livro da vida.
Eu quero estar crucificado contigo na cruz. E o mesmo Espírito que ressuscitou a você, me ressuscita agora junto contigo. Agora não se trata de ser um mais outro. Agora está amalgamado. É a mesma coisa que o café e o leite. O religioso, o que não entende a obra de Cristo, ele pensa que ele é o leite e Cristo é o café. Quando você nasce de novo, filho, junta um com o outro, café com leite, pá! Já não tem mais onde começa um e termina outro. Pois sois um só em Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Esse é o mistério que Paulo fala. O que estava oculto nos tempos, agora é revelado a nós. Cristo conosco. Cristo em nós, a esperança da glória. Porque antes, nós éramos o povo hebreu eram adoradores de uma entidade poderosíssima. O Deus dos hebreus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Depois o Deus dos hebreus. O grande El Shaddai, I am who I am, eu sou quem eu sou. Depois, ele se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Aí se tornou Emanuel. Já não era mais o Deus das luzes, o Deus dos pirotecnismos, mas era o Deus que você podia tocar nele, conversar com ele, mas ele tinha ainda algo superior a isso. Que é o quê? Habitar dentro de você, dentro de mim. Uau! Deus habita. Não. É o céu que habita dentro de Deus. Não é Deus que habita no céu. Ah, Deus está no céu. Não. O céu não pode conter a Deus. O céu, naquilo que nós, tudo naquilo que nós interpretamos como céu, está dentro de Deus. E Deus está dentro de nós. Quem é que entende essa matemática? Isso é somente o nosso espírito ressuscitado com o Espírito Santo de Deus para entender essa maravilhosa matemática. Eu tinha esquecido o negócio aqui, agora eu vou ligar. Peraí. Essa fabulosa matemática de Deus em nós. Que milagre maravilhoso. Mas quando tem um encontro com a glória de Deus, ele diz, ai de mim, diz o profeta Isaías. Né? Outro exemplo para a gente finalizar essa live de hoje, é quando aquela mulher é pega em adultério, aí os donos da lei, né, vão tentar Jesus na lei. Né? Vão fazer o nome dele cair nas pesquisas. Então, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Pela lei, nós teríamos que apedrejá-la. E tu o que dizes, ó Jesus? Acho interessante que ali, para mim, ali inaugurou-se um novo período. Jesus abaixa. Jesus era bom de marketing, né? No que ele abaixa ali, que ele chamou a atenção de todo mundo, né? Todo mundo, ele abaixa e vai se inscrever na areia. E fica imaginando a curiosidade do povo, né? Vejo que o pessoal juntou mais perto dele, assim, né? O que ele está escrevendo? Né? Ele foi... Jesus não é gente, não, né? Não é verdade? Ele chamou mais a atenção para si. Antes de fazer o decreto, ele criou uma atmosfera. Cara, é tremendo. Eu amo Jesus. Né? Aí ele levanta, tem a resposta. Qual é a resposta, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí um olhou por outro, o outro olhou para um. E aí? Então, eu estou sabendo de você, né? Aí eles, né? Taca a pedra na Geni. Não, taca não, porque, né? Aí eu creio que Jesus, ele estabeleceu uma lei que é acima de toda a lei, que é a lei da consciência.
Sempre que Paulo fala servindo a Deus de consciência pura. I love that. Ele tocou na lei da consciência. Quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Aí foi saindo um após outro. Só ficou ele e a mulher. A mulher olhou para ele olhou para a mulher. Eu falei, ele foi aí. Ninguém te acusa? Não, eu também não. Aí ele lançou uma pedra fundamental. Vai e não peques mais. Ele não advogou. Jesus nunca advogou pecado. Jamais advogará. Mas a única maneira de libertar você e a mim da rebelião, que é pecado, da desobediência, que é pecado, é pela lei da alteração da consciência. A lei nunca teve poder de transformar a gente. Muito pelo contrário. A lei sem o espírito da lei, ela mata. Você lembra? Quando Paulo fala a Coríntios? E Cristo mesmo nos fez ministros competentes de um novo pacto. Não da letra, do espírito, porque a letra mata. Mas o espírito vivifica o quê? A letra. Isso aqui são as escrituras, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o verbo, é Cristo. Isso aqui dá testemunho. São apenas as escrituras, 66 livros. Você lembra que os religiosos ficavam tentando consumir aqui, tentando consumir as escrituras para ver se achava a palavra. E nunca entenderam que a palavra estava de pé em frente a eles. Falaram, vocês estão consultando as escrituras para ver se me acham. E eis que eu sou a palavra, o verbo vivo. Por isso que as meretrizes, os adúlteros, quando se deparavam com a palavra, a sua consciência era transformada e eram salvos. E o judeu religioso e os religiosos tentando tentando entender a palavra pela escritura, a escritura dá testemunho da palavra. Mas somente pelo Espírito Santo de Deus. E não há outra maneira. Não pela capacidade humana de ter clareza. Aí, quando Jesus, ele lança um novo fundamento sobre a terra, a lei da consciência. Eu aceitei a Jesus em 1986. Viciado em droga, tudo de ruim. O defunto, o falecido eu. Eu me lembro quando eu vi a pregação do Evangelho, eu falei assim, eu tenho uma convicção aqui de pecado. Me veio uma convicção. A palavra mexeu e alterou a minha consciência. Parece que eu tivesse despertado a minha consciência. E por causa dessa consciência despertada, eu permiti que Cristo me lavasse com seu sangue e me purificasse do meu pecado, não dos meus pecados. Que salvação trabalha, a salvação trabalha com o meu pecado, a santificação trabalha com os meus pecados. O novo nascimento trabalha, me desliga, desconecta da minha raiz adâmica e me reconecta com a árvore da vida, que é Cristo Jesus. Agora, de posse dessa nova vida, sendo alimentada de Cristo, Cristo em mim, Cristo em vós, que é a esperança da glória. Agora, essa santa seiva, vindo do meu espírito para a minha alma e para o meu corpo, vai me santificando. Salvação, santificação e mortificação. Salvação do espírito, santificação da alma e mortificação das obras da carne. Mas, infelizmente, a igreja prega mais os dons do espírito do que os frutos do espírito. Por quê? Por que as pessoas na igreja querem mais os dons do espírito do que os frutos do espírito?
Por que ensinam tanto sobre dons e tão pouco sobre caráter? É por isso que a gente vê tantos homens e mulheres ungidas de Deus na TV e caem em pecados horríveis, como eu mesmo fiz. Porque eu fui muito cobiçoso do poder do Espírito, mas nunca fui humilde o suficiente para se deixar trabalhar nos frutos do Espírito na minha vida. Então eu tinha muita unção, pouco caráter. O pastor está falando, estou para a honra e glória de Deus. Seja a Cristo todo poder, honra, glória e majestade. Não tem nada a ver comigo. Enquanto eu achava que tinha que ver com a minha espiritualidade, a minha carnalidade me matava. Ainda que os outros só vissem os dons de poder fluindo da minha vida. Para os outros, os dons de poder. Para Deus, não te conheço. Até que um dia eu me cansei disso. Até que um dia a minha consciência revelou isso. O poder de Deus é muito... Desculpe, meus irmãos, a presença de Deus na sua vida será muito mais interessante do que o poder dele. Uma coisa é a presença dele na sua vida. Outra coisa é o poder dele. A mente se conecta com o pecado, com o velho homem. Exatamente, gostei disso. Um belíssimo comentário lá no YouTube. Muito obrigado pelo seu comentário. Ele desconecta. Eu gostei disso. Gostei disso. É desconexão. É isso. Glória a Deus. A religião tenta fazer umas coisas que somente Cristo tem o poder de fazer em nossas vidas. Se o Senhor me edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Inútil é fazer jejum, é fazer cura e libertação, é fazer campanha. Inútil se o Senhor não te libertar. E não é o Senhor te libertando, é o Senhor existindo na sua vida. Por uma lei simples. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no tempo e espaço. Então já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo vivo que habita em mim. Então pronto. Então já não se trata mais de eu fazer força. Na religião fala para você fazer força. Meus irmãos, nos velhos pactos, está escrito lá, ser forte e corajoso. No velho pacto era a sua força e sua coragem. No novo pacto é a sua rendição e obediência. No velho pacto, a unção vinha sobre você. No novo pacto, após a morte de Cristo e a sua ressurreição, o poder de Deus está dentro de você. No velho pacto era de fora para cá, tipo Sansão, de fora para dentro. No novo pacto, agora é de dentro para fora. Agora, já não é mais o poder de Deus de fora para dentro, mas é o caráter de Deus que habita em mim de dentro para fora. Se nós não formos ministros competentes do novo pacto, para entender essa diferença, nós vamos continuar nos movimentando como crentes dos velhos pactos. E se você ainda se movimentar como um crente do velho pacto, você não vai produzir nada. Eu me lembro nossa, essa foi a memória, essa foi brava aqui. Eu ainda sou do tempo que alguns carros ainda saía, tinha um buraco na frente do para-choque, que se colocava manivela, que se o carro não desse partida, você dava uma manivelada nele, assim, eu sou velho. Então, olha que ideia que eu fui tirar, né? Então, o que acontecia, né? Quando o carro não pegava, você fazia uau, 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 uau. Não tem problema, não dava para empurrar, os carros eram tudo pesadão. Fazia o quê? Tirava lá uma manivelinha, que hoje é muito parecida com a manivela que levanta o macaco, né? Tem gente que nem sabe macaco, tem carro que nem mais macaco tem, não tem nem mais step, pelo amor de Deus. Tinha essa manivela que se enfiava no motor e fazia e o carro começava a funcionar. Tá? Tem muito crente
Tem muito crente que ainda que quer funcionar a manivela. Você está entendendo? Larga disso, rapaz. Tem muita campanha, tem muita bobagem nas igrejas, que, olha, assim, são homens e mulheres sinceros, mas estão sinceramente equivocados. Estão sinceramente desatualizados. Deus não muda, meus irmãos, mas ele se move de glória em glória. Está entendendo isso? Um dos alunos mais velhos que eu tive quando dei aula era um pastor que ele tinha 60 anos de ministério, não é de vida. Ele tinha 60 anos de ministério. Ele ia na escola na parte da manhã. Aí eu perguntava para ele assim, acho que é a Mauri, né, dele. Pastora Mauri, ele é de São Paulo, Zona Sul de São Paulo. Pastora Mauri, o senhor tem 60 anos de ministério, o que o senhor está fazendo aqui na aula? E ele ainda vinha na aula da manhã de gravata ainda, de paletó e gravata. Ele falava assim, o quê? Dá de eu perder alguma revelação nova de Deus? Eu não quero ficar desatualizado. Maravilhoso, maravilhoso isso. Ele saía da casa dele, acho que tinha uns 80 e poucos anos de idade, tinha 2 filhas, 2 pastoras, vidas íntegras na igreja. Assim, tremendo. E ele, com 80 e poucos anos, estava na escola bíblica, porque não queria perder, não queria perder aula. Falar na escola bíblica, gente, deixa eu fazer um comentário com vocês. Daqui a pouquinho, oi Márcio, beleza, meu irmão? Daqui a pouquinho vai estar chegando um material mais forte aqui, do Atmani. A gente vai estar compartilhando também, e eu quero também juntar isso, alguns conceitos. A gente vai estar fazendo alguns PDFs, tá? Para estar cooperando, para estar colaborando, tá? com vocês na edificação. Né? Eu gosto muito disso, né, cara? Que no meu tempo não tinha essas coisas, a gente tinha que pegar ônibus, pegar metrô, né? E hoje a gente pode dar uma aula pela internet, né? Hoje a gente faz um PDF aqui, umas páginas, a gente coloca lá e você recebe aí na sua casa. Eu acho isso magnífico, poderosíssimo. Né? Eu vou estar praticando isso também, né? 2 Timóteo 2,2, né? Aquilo que recebeste de homens idôneos, né? A gente também, não esquece não, gente, lá, se inscreve lá no meu canal, Tex Novo Pacto, TEX, Tex, tudo junto, Tex Novo Pacto, lá no YouTube. A gente já vai estar, tem pouco tempo já celebrando isso também, colocando mais materiais, PDFs, né, para a gente poder estar estudando, tá estreitando essa relação, né, para que você faça a diferença aonde você está. Eu fui treinado muitos anos nesse sentido, sabe? Eu não puxava ninguém para a nossa igreja. A gente passava todo final de semana, nós íamos dar aula nas igrejas dos seus pastores. Entende? A gente ia na igreja do pastor e dava um seminário lá. Edificava a igreja dele. Nada de ser pescador de aquário. Sempre que a gente usava essa expressão, nem sei se usa ainda, né? De ser pescador de aquário. Né? Ir lá para tirar a ovelha daqui para levar para lá. Não. A gente ia na igreja lá, ele fechava um final de semana, né? E preparávamos um material específico e dávamos seminário. É muito gostoso isso. A edificação do corpo de Cristo, servindo ao corpo de Cristo. E hoje, graças a Deus, também a gente pode fazer isso via online, tá? Então a gente vai estar já gerando uns cursos, uns PDFs, e vai ser assim um custo, é um custo assim, mais o tempo de eu poder estar parado. Eu tenho 63 anos de idade, tá? E quero estar produzindo isso. Eu acho uma coisa muito legal. Eu tenho uma mentora, ela fala assim, né? Quem vende, serve. É a maneira de estar servindo. Então a gente vai fazer um cálculo do que é justo, do que é honesto. A gente vai estar providenciando isso. Às vezes a gente pega 10 livros de 10, 15 anos atrás, junto com um livro que chegou ontem, a gente prepara um estudo, simplifica
isso. E aquilo que vocês demorariam 10, 12 anos para aprender, vocês vão aprender em meia hora de leitura. Se vão absorver, isso é problema de vocês, mas que nós vamos dar acesso a vocês a esse entendimento, nós vamos. Tá? Então eu estou taxiando, né? Estou preparando o meu ambiente para 2026. A gente começa aqui no Brasil, a minha base mesmo é no sul de Portugal, em Portimão. Voltar para lá, meu coração. Eu sou brasileiro, mas tenho documentação portuguesa. E de lá eu tenho essa visão apostólica e profética, e de lá me juntar a outros também, a gente está trazendo Cristo para a Europa. Porque a Europa, no passado, ela foi o berço do Evangelho. Tá? Ela foi o berço do Evangelho. Hoje a Europa tá mais desviada do que outra coisa, mano. E eu sou filho espiritual de norte-americanos que passaram 30 anos aqui no Brasil. E eu herdei deles essa vocação pelas nações. Né? Portugal, Espanha, tanto é que de onde eu moro, em Portugal, em Espanha, é 1h30 de viagem. Né? E estamos trazendo o Evangelho segundo o entendimento do Novo Pacto, em Portugal, Espanha, aí vai abrindo para a Alemanha, Itália. Então a gente começa, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em Israel e confins da terra. Mas o bom da internet é que eu, estando em qualquer lugar do mundo, a gente pode estar em conexão. Eu posso estar ouvindo você, posso estar aconselhando você, posso estar trocando muito obrigado, minha irmã, fique na paz também, um ótimo dia, muito obrigado pelo seu compartilhamento conosco. Tá? Muito obrigado, fica na paz. Tá? Mas isso é tudo desenvolvimento, tá? Eu gosto de a gente tá criando esse ambiente. Se você pode me ver, me ouvir ao vivo, amém, se não fica gravado, vai estar lá na minha página, tanto no TikTok como no YouTube, tá? Falamos um pouquinho sobre autoridade espiritual, princípios. Eu não sou aquele que quero ler e ficar repetindo, eu não sou papagaio. A gente pega e faz um breve resumo, e aquilo que tem a ver com a sua vida e com a minha vida, nós destacamos. Tá bom? Uma última tarde para vocês. Até nosso próximo encontro, querendo Deus. Tá bom? Grande abraço, tal. Deus abençoe. Que já estou abençoado antes da fundação do mundo. Tchau, tchau.